Gostava de continuar com este assunto da vontade de Deus. Já vamos para a quarta mensagem sobre este assunto. E gostaria só de fazer uma rápida retrospectiva, também por amor àqueles que não estiveram em algumas das reuniões anteriores em que falei sobre este assunto. Eu comecei por falar sobre a vontade de Deus, comecei por falar de uma certa desmistificação de algumas formas que certas pessoas, principalmente os descrentes, usam para determinar o que é que devem fazer. E usam métodos muito supersticiosos, como o tarô, horóscopos e por aí fora. Mas até os crentes podem usar certos métodos que até estão na palavra de Deus, mas que não têm cabimento na presente dispensação da graça. Falei do exemplo de Gideão, que procurou ver se de facto aquilo que Deus queria para ele era que levasse a nação de Israel a derrotar os midianitas, se era mesmo ele. Mas é interessante que ele pediu um sinal quando Deus já lhe tinha dito, vai. E até é um bocado perigoso quando nós entramos neste registro de o Senhor diz-nos claramente algo sobre a sua vontade e nós, será? Será que é mesmo assim? Cuidado. O Senhor honrou ali a fé dele, porque também vivíamos noutro. A fé ou a sua atitude de querer ter a certeza de que era aquilo que ele devia fazer, porque os judeus pedem um sinal e é natural que eles ajam assim. Falei também do servo de Abraão, que pediu um sinal a Deus de que se a rapariga que ele pedisse para lhe dar água, ela se predispusesse a dar também aos seus camelos, seria esta a mulher que Deus tinha escolhido para Isaac, filho de Abraão. Não devemos agir assim. Não é esta a forma bíblica hoje, porque nós temos a revelação completa da palavra de Deus. Também não devemos agir como agiram em tempos os discípulos, noutra dispensação, que depois de orarem lançaram sortes para decidir quem seria o substituto de Judas. Mas reparem que eles estavam dentro da vontade de Deus, eles oraram sobre o assunto e Deus mostrou através das sortes qual era a sua vontade. Hoje nós temos a sua palavra completa e é loucura se nós não atentarmos para ela, para buscar nela a sua vontade. E há tantos assuntos que a palavra de Deus revela claramente que é da sua vontade. Por isso, comecemos por aí. De pouco vale nós querermos agradar a Deus em certos aspectos da nossa vida, querer fazer a vontade de Deus em certos aspectos da nossa vida, querer que Ele nos mostre de uma forma quase miraculosa qual é a sua vontade, se nós não nos empenhamos verdadeiramente em fazer aquelas coisas que Ele revela claro como a água, que é da sua vontade. E a principal é, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Diz o apóstolo Paulo a Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso, se não és salvo, é da sua vontade que sejas salvo. Se és salvo, é da sua vontade que tu tornes a sua salvação conhecida a outros. E se és salvo, é também da sua vontade que venhas ao conhecimento da verdade. Porque há muitos que são salvos, mas passa a expressão quase por milagre. Realmente a salvação é um milagre. Mas com tanto erro que há na mensagem que é pregada em tantos sítios, é mesmo um milagre as pessoas salvarem-se hoje, só mesmo pela graça de Deus. Porque há muita mentira, muito erro, muita superstição, muita religiosidade no meio do cristianismo. E então é da sua vontade que venhamos ao conhecimento da verdade, porque o conhecimento da sua verdade, como nós vamos ver, é muito importante para conhecermos a sua vontade. Então, algumas, só relembrando, para não esticar muito esta retrospectiva, era a sua vontade, segundo aos Coríntios 8:5, que te dês a ti mesmo ao Senhor, percebas que tu não és de ti mesmo e que entregues a tua vida, o teu corpo, ao serviço do Senhor, não tanto muito preocupado, mas eu vou sofrer com isso. Eu também tenho os meus direitos, eu tenho direito ao meu bem-estar. Não tens. Deves-te entregar primeiramente ao Senhor. E depois daí
decorrerá certamente coisas boas, não necessariamente para ti. Não necessariamente para ti, para a obra de Deus. Paulo diz, de uma forma muito clara, em Filipenses 1, que as coisas que me aconteceram, e quem lê o relato da vida do apóstolo Paulo percebe que foram coisas muito mais do ponto de vista humano. Ele diz que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito. Não seu, mas do Evangelho. E é essa percepção que nós devemos ter de que nós somos meros peões, somos meras peças que devem estar dispostas a consumir-se no serviço de Deus. Um exemplo também bem claro disso era de Epafrodito, que estava disposto a morrer só para levar, imaginem, só para levar dinheiro a Paulo. Pode parecer um bocado estranho. Porquê? Teve disposto, quase que morria, para levar dinheiro ao apóstolo Paulo. Mas andamos a brincar. Não, ele percebia que a sua vida valia muito menos do que o progresso do Evangelho. Se pessoas pudessem ser salvas pela sua instrumentalidade, até pela sua morte, ele não se importava. Também é da sua vontade que nós sejamos livres do presente século mau. Lemos em Gálatas 1:4. Segundo a vontade, o Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus. Por isso não é da sua vontade que nós estejamos embrenhados neste mundo mau. Este mundo que rejeita o Senhor. Não devemos deixar aculturar em demasia este presente século mau. Falámos de fazendo do coração a vontade de Deus, isto para os servos. Por isso, quando nós somos bons servos, bons empregados, bons estudantes, pessoas que fazem a sua vida honestamente, já estamos a fazer a vontade de Deus. Não precisamos ser ministros da obra, pregadores, pastores, anciãos, para fazer a vontade de Deus, para trabalhar para Deus, mesmo no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia. Podemos, se o fizermos, estamos a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus também é a nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição. Portanto, comecemos por aí. Sermos pessoas santas, pessoas que não se deixam levar pela tentação do pecado sexual, neste caso. É da sua vontade que sejamos agradecidos, porque ele diz, o apóstolo diz em 1 Tessalonicenses 5, em tudo dai graças. Por isso, se nós formos, a minha profunda convicção de que se nós estivermos a obedecer a Deus nestes aspectos, nos darmos ao Senhor, se estivermos livres do presente século mau, fizermos o nosso trabalho de uma forma honesta e se nos abstemos do pecado sexual e somos pessoas agradecidas, estamos dentro da vontade de Deus. E comecemos por aí. E depois tudo o resto vai surgir de uma forma muito mais natural do que se nós estivermos a desobedecer a Deus em tudo isto e depois dizer, oh Deus, revela-me a tua vontade. Bem podemos esperar sentados. Porque Deus não vai revelar a sua vontade dessa forma extraordinária, miraculosa como fazia outrora. E é importante que nós compreendamos, em primeiro lugar, que, antes de mais nada, compreendamos que a sua vontade para nós, para mim, no geral, no essencial, não é muito diferente da vontade dele para qualquer um de vocês. A sua vontade são estas coisas todas. Devemos perceber, em primeiro lugar, que ele tem a sua vontade para nós como membros do corpo de Cristo. É importante que percebamos que nós pertencemos ao corpo de Cristo, porque se nós não compreendemos isso, e já vamos ver daqui a pouco, só conhecemos, passa a expressão, e já vão perceber daqui a bocado, metade da vontade de Deus. Metade desta sabedoria que Deus quer revelar-nos a nós. E nós já lá iremos chegar. Se calhar, qualquer um de nós gostaria de ouvir estas palavras. Deus te designou para que conheças a sua vontade. E sabem a quem é que isto foi dito? Deus te designou para que conheças a sua vontade. Atos 22:14. Atos 22:14. Atos 22:14. Isto é Ananias a falar com Paulo.
Paulo está a discursar e a contar uma vez mais a forma como se converteu. E então Ananias diz a dada altura: o Deus dos nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Extraordinário, que privilégio Paulo teve, foi designado para conhecer a sua vontade. Mas a sua vontade é o seu propósito para o tempo presente. Deus escolheu Paulo para que ele conhecesse, para que através dele fosse dado a conhecer o mistério desde os tempos eternos que esteve oculto. É um privilégio enorme, mas que Paulo não guardou para si mesmo. Este privilégio de conhecer a sua vontade, Paulo revelou à Igreja e diz em Efésios 1:9, Efésios 1:9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, ele não ficou com esta verdade para si, mas revelou-nos a nós. E é importante que nós, como crentes, percebamos que devemos obedecer a Deus naquelas áreas que Ele revela muito claro, mas também compreendamos que vivemos tempos diferentes. Porque se não compreendemos que vivemos tempos diferentes, podemos muito facilmente ir atrás daquelas formas de buscar a vontade de Deus, como foi o servo de Abraão, como foi o Gideão, como foram os discípulos, e essas formas Deus não honra hoje. Se eu tirar à sorte, é mesmo tirar à sorte. Não peçamos a Deus bênção sobre a nossa forma de buscar a sua vontade, porque Ele não a honrará. Então é importante que nós compreendamos que Deus revela nas epístolas de Paulo a sua vontade geral para nós como membros do corpo de Cristo. Por exemplo, é importante que nós compreendamos isto porque, se não compreendermos que pertencemos ao corpo de Cristo, muito mais dificilmente vamos perceber a sua vontade. Porque a sua vontade é: nós sermos arrebatados e onde iremos reinar com Cristo. Mas a vontade de Deus para Israel era outra. Era esperar o reino. Por isso é que o Senhor ensinou os discípulos a orar: venha o teu reino. E isso não nos diz respeito. Ou seja, se nós não entendemos bem em que tempo estamos, não vamos perceber se pertencemos à Igreja Corpo de Cristo ou se esperamos o reino. E andamos aqui mesmo às apalpadelas, sem perceber bem a quantas andamos. Como alguém dizia, não sabemos se havemos de orar: Senhor, venha o teu reino, que ainda há alguns a orar. A oração do Pai Nosso, alguns mesmo crentes continuam a dizer que faz sentido. Venha o teu reino, mas se nós tivermos de orar algo parecido, não é venha o teu reino, mas vá a tua igreja. Deve ser esse o nosso desejo. Não é que venha o reino, mas que a igreja seja arrebatada. E os crentes que não dividem corretamente as Escrituras não sabem se a sua esperança é que venha ou que eles vão. Andam aqui completamente desorientados. E por isso é muito importante que nós compreendamos pela palavra de Deus qual é a sua vontade no geral para a Igreja do Corpo de Cristo. E Paulo, nas suas epístolas, fala-nos do conhecimento da sua vontade também. Para além de Efésios 1:9, fala-nos em Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. E lemos assim, Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade
em toda a sabedoria e inteligência espiritual, cheios do conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. E isto não vai lá como por milagre. Isto vai, a sabedoria e inteligência espiritual é através do estudo da palavra de Deus. Não é de outra forma qualquer. Nós esperamos sentar, Senhor, revela-me a tua vontade. E se não procuramos estudar a palavra de Deus, conhecê-la, não será difícil isso acontecer. Paulo então ora para que sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria. Porque a sabedoria é importante para conhecermos a vontade de Deus. E um bom exemplo disso é o de Salomão. Nós não temos muito tempo para estarmos a ler com detalhe, mas em primeiro livro dos Reis, podem ver em primeiro livro dos Reis, não vamos estar a ler os versículos todos, mas primeiro livro dos Reis, capítulo 3, nós lemos que Salomão começou a reinar. Primeiro livro dos Reis. Isto já vai entroncar naquilo que eu estava a falar da metade da sabedoria. Então nós lemos que, primeiro nos livros dos Reis 3.3, e Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de David, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então o que é que acontece? Quem não conhecia muitas escrituras pensa que também ele sacrificava ao Senhor nos altos. Diz aqui, somente que, ou seja, ele amava a Deus, mas sacrificava nos altos. Sacrificar nos altos era uma coisa errada, e sempre que havia um bom rei, a primeira coisa que ele fazia era destruir os altos. Estes lugares altos onde o povo ímpio adorava os ídolos. Ou seja, Salomão, o que é que fazia aqui? Ele tentava adorar o Deus certo da forma errada. E muita gente tenta adorar o Deus certo da forma errada, através da idolatria, do paganismo, com todas aquelas vestes, velas, incenso e tantas outras armadilhas religiosas de que o chamado cristianismo está cheio. E muito mesmo, isto os crentes tentam adorar o Deus certo da forma errada. E muitos mesmo crentes adoram o Deus certo da forma errada, querendo impor o batismo, falar em línguas, milagres, coisas que noutro tempo estavam corretas, mas hoje não estão em vigor. Mas sabem, isto foi o que Salomão fez, adorou o Deus certo da forma errada, e há muitos que o fazem, mesmo crentes. Ele fê-lo antes de um acontecimento marcante na sua vida, que foi quando Deus lhe apareceu e lhe disse: pede-me o que quiseres, e é no versículo 5, pede o que quiseres que te dê. E ele o que é que pediu? Sabedoria. E depois de ele receber a sabedoria de Deus, isto é extraordinário, o que Salomão pediu a Deus, não pediu dinheiro, não pediu a vitória sobre os seus inimigos, nem outras coisas que Deus até disse: porque é que não pediste riquezas, nem a vida dos teus inimigos? Mas depois pediu isso, entendimento, sabedoria para julgar este povo. Lemos que depois no versículo 15, acordou Salomão e eis que era sonho. E veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca de concerto do Senhor e sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Ora bem, depois de ter sabedoria, o que é que Salomão começou a fazer? Começou a adorar o Deus certo da forma correta. Faz toda a diferença a sabedoria. A sabedoria pode levar-nos de fazer coisas mesmo que com um bom coração. Vemos aqui no versículo 3 que Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de David, seu pai. Pode levar-nos a fazer coisas com um bom coração, com boas intenções, mas erradas, pensando que estamos a agradar a Deus, para fazer as coisas certas, adorando o Deus certo.
Por isso é que Paulo orava para que os crentes fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria. Os crentes cheios deste conhecimento e de sabedoria sabem que não devem ser batizados, não devem falar em línguas, ou que não devem acreditar que Deus opera milagres. Os crentes que estão cheios da sabedoria de Deus sabem disso. Mas alguns que, por assim dizer, só conhecem metade da sabedoria de Deus. Então eu gostava de vos recordar aquela passagem relacionada com Salomão, isto para vos explicar o que é esta ideia da metade da sabedoria. Quando a rainha de Sabá veio ter com Salomão, a dada altura ela diz, primeiro livro dos Reis 10, ela diz assim: foi verdade a palavra que ouvi da tua sabedoria. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu ouvi. Ou seja, ela tinha ouvido falar de metade da sabedoria de Salomão. E agora veio a saber toda a sabedoria de Deus. E sabem, o que acontece é que muitos crentes parece que só conhecem metade da sabedoria de Deus. Não conhecem toda. E Paulo desejava que os crentes fossem cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria. Porquê? Porque parece que não entendem as distinções bíblicas, e não entendem mesmo. E depois misturam tudo. Alguns parece que só funcionam com a sabedoria do programa profético, do programa do Velho Testamento. Não conhecem. Paulo, se calhar precisava lhes dizer: será que temos ouvido falar da dispensação da graça de Deus para convosco me foi dada? Paulo tem de continuar a dizer isto. Há pessoas que parece que não conhecem que Deus hoje age de uma forma diferente. E vê-se muitos crentes, não duvido que sejam crentes, demasiado agarrados a práticas e a conceitos de vida demasiado associados ao reino. Falamos do batismo, das línguas, se calhar são mais notórios, mas uma forma de pensar que está em contraste com o que a palavra de Deus diz para hoje. E um exemplo foi algo que nós, até por intervenção do irmão Filipe, eu acabei por adiantar um bocadinho aquela questão do mal que acontece aos crentes. E o irmão Filipe até já teve a ocasião de pregar aqui há cerca de 2 meses sobre isso. Muitos não entendem que nós vivemos tempos completamente diferentes dos tempos bíblicos de Salomão, de Abraão, de Gideão, uma série de outros crentes, em que Deus agia para com eles de outra forma, completamente diferente. E veio a casa a pergunta do irmão Filipe, que era: um crente que esteja a agradar a Deus, esteja a viver dentro da vontade de Deus, nestas situações todas que nós falamos, pode acontecer-lhe o mal no mesmo, ou não? Nós dizemos pode. Não está livre de lhe acontecer. Não está livre de ter dificuldades na sua vida. E se calhar, alguns destes crentes que só conhecem metade da sabedoria de Deus, são capazes de apontar o dedo a um crente que está a passar por uma doença, ou de um crente que tem um familiar seu doente, ou de um crente que perdeu o seu emprego, ou qualquer outra situação desagradável, é capaz de dizer: Deus está a castigar por causa do teu pecado. Não faltará quem diga isso. Porquê? Porque não conhecem toda a sabedoria de Deus. E é verdade que Deus em tempos corrigia os crentes desta forma. Ou seja, os crentes comportavam-se mal e Deus enviava castigo. E diz mesmo, na lei de Moisés nós vemos: se andares nos meus caminhos, eu farei isto, isto e isto, mas se não, eu enviarei uma série de coisas mais à tua vida. E é verdade, isto acontecia.
Deus prometia abençoar Israel quando agia bem, mas amaldiçoar que seja esse mal, com seca, fome e tal, permitindo que fosse conquistado pelos seus inimigos, por aí fora. E algumas pessoas em Israel foram castigados também. Saul perdeu o seu reino, David perdeu o seu filho e por aí fora. A correção, então, a correção de Deus é bíblica. Mas será dispensacionalmente bíblica? Ou seja, será que nós devemos olhar para o mal que acontece hoje como sendo uma correção da parte de Deus? Alguns dirão que sim. Esses tais que não conhecem toda a sabedoria, não têm toda a sabedoria, não estão cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, são capazes de dizer que sim. Mas eu penso que a correção física não é inconsistente com a dispensação da graça. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. E se Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, não devemos estar à espera de que agora nos amaldiçoe com estas coisas. Estes acontecimentos que vêm à nossa vida, maus, não serão um castigo da parte de Deus. Senão nós olhamos para o exemplo, para mim é um exemplo acabado, de alguém que estava dentro da vontade de Deus e que só sofreu. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo parece que saiu um jackpot de coisas más. Não casou, não teve amigos no final da sua vida, cheio de doenças, sem dinheiro, privado da sua liberdade. Então, ele deve ter feito muito, muito mal para lhe acontecer aquilo, de certeza. É que somos por esse caminho. Paulo deve ter sido das pessoas, dos crentes mais carnais à face da terra. Deus castigou e bem. Há alguns que dizem, os tais que anunciam as curas, dizem, porque nós apontamos e dizemos, então, mas Paulo ficou doente. E depois já não se conseguiu curar ele próprio. Foi falta de fé. Ou seja, sou capaz de atirar à cara do apóstolo Paulo, que diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sou capaz de lhe tirar isso à cara. Mas o apóstolo Paulo dizia que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Só que ele compreendia que a vontade de Deus na sua vida não passava necessariamente por ele ter saúde, amor e dinheiro, que todos buscam. A vontade de Deus na sua vida pode passar por ele ser privado de todas as coisas que nós achamos serem boas. Lá está, porque Paulo compreendia que a obra de Deus, os propósitos de Deus, estavam muito acima do seu bem-estar. Claro que eu desejo ter saúde, amor e dinheiro. Não há mal nenhum com isso. Não vamos dizer, isto é tudo mau, isto é tudo do mundo. Não, eu desejo. Mas devo estar preparado para a eventualidade de os propósitos de Deus na minha vida não se cumprirem passando por aí. Então, eu não creio que o castigo de Deus, as coisas más que acontecem nas nossas vidas, sejam um castigo de Deus. O único exemplo que nós podemos apontar nas epístolas de Paulo em que há ali uma correção física da parte de Deus é aos Coríntios. Os Coríntios em que nós lemos que alguns estavam doentes e alguns que já dormiam. Ou seja, Deus castigou-os. Mas sabem, aí nós percebemos que primeiro aos Coríntios é uma epístola onde há uma certa transição. Há as línguas, há os dons sinais, e por aí fora. Há uma série de coisas que não estão em vigor hoje. E nós não vemos em mais lado nenhum na palavra de Deus, nas epístolas posteriores de Paulo, correção física. Há aquela questão de Hebreus, mas Hebreus também tem algumas reservas em relação a aplicar a doutrina de Hebreus à nossa vida. À Igreja Corpo de Cristo, porque tem aquela passagem que Deus disciplina o seu filho, não é? Em Hebreus 13, Deus repreende, em Hebreus 12, o Senhor corrige ao que ama e açoita qualquer que recebe por filho, em Hebreus 12.
mas isto é uma epístola, creio eu, à parte, e apesar de crer que tenha sido escrita por Paulo, não creio que tenha aplicação direta à Igreja do Corpo de Cristo. Mas é preciso perceber o seguinte: quando Deus corrigia alguém, Ele explicava porquê. Quando, falei de Saul, quando Saul pecou e perdeu o seu reino, Samuel estava lá e diz: olha, foi por isto que tu perdeste o teu reino. Quando Davi perdeu o seu filho, Natã veio e disse: foi por isto que perdeste o teu filho. Quando os crentes de Corinto, alguns estavam doentes, outros tinham morrido, Paulo estava lá para dizer: foi por isto. Hoje, eu fico doente, perco o meu filho, perco o trabalho, tenho um acidente grave e perco o meu carro. O que eu espero é que não haja um profeta, entre aspas, a dizer: olha, isto aconteceu por causa do que tu fizeste não sei quando. Atenção, se calhar não falta quem anda a querer, estes profetas aparecem. E infelizmente às vezes há alguns que se gostam de pôr a adivinhar. Ainda me lembro, há uns anos, havia um irmão nosso que se pôs a dizer que a nossa irmã Ruth tinha morrido por causa disto. E o nosso irmão Borges morreu por causa daquilo. Claro que quando morreu o seu pai, não falta quem perguntasse: e agora? De que é que morreu o pai deste crente? Isto é complicado nós pormos a querer adivinhar. Qualquer correção física, isto leva a especulação. E não, sem base bíblica absolutamente nenhuma. Qualquer correção física que Deus pudesse fazer hoje em dia seria completamente ineficaz. De que é que me adiantaria? De que é que me adiantaria estar a bater no meu filho sistematicamente e não lhe explicar porquê? Lembrar-me, passar por ele, pumba, porque é que foi? E eu não dizia nada. Se Deus nos castigasse fisicamente agora, eu perdi o emprego. Mas o que é que isto aconteceu? Eu ficava aqui completamente às cegas, sem saber porque é que isto não tinha acontecido. Deus não nos dizendo porquê, nós nunca sabemos se isto nos está a acontecer por causa de algo que eu fiz de mal ou não. Eu também já tive a ocasião de vos dizer isto, que Deus tratava a nação de Israel como filhinhos pequeninos. Precisam de correção, precisam de orientação sistemática para o que devem fazer nas suas vidas. Mas trata-nos hoje, a nós, crentes da dispensação da graça de Deus, que têm a palavra de Deus completa e que têm a possibilidade de serem, lá está, cheios do conhecimento da sua vontade, dentro da sabedoria e inteligência espiritual. Ele trata-nos como filhos adultos. E eu creio que quem tem filhos adultos não os trata como tratavam os filhos pequeninos. Porque na palavra de Deus, a palavra que ele usa para os filhinhos de Israel é outra que usa para os filhos. Para nós que recebemos a adoção de filhos. Nós somos considerados filhos maduros de Deus. Então Deus corrige-nos de outra forma. Como é que eu repreendo? Mas como é que alguém repreende um filho adulto? É bater? Não. É pela palavra. E nós lemos na palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é proveitosa para a correção. E é através da palavra de Deus que Ele nos corrige. Quando caímos em pecado, abrimos a palavra de Deus e ela nos corrige. Ou um amigo cristão maduro partilha connosco o que Deus tem a dizer sobre o que nós fizemos. Aí sim, Deus corrige-nos. E, como eu costumo dizer, às vezes há certas coisas que nos dizem, que nos ferem no nosso íntimo, e nós percebemos: tens toda a razão. Apetece-me dizer às vezes: olha, preferia ter levado uma chapada bem dada. Doía-me menos. Porquê? Porque eu sou adulto e uma repreensão verbal tem muito mais efeito que uma repreensão física. Deus age assim connosco, repreende-nos pela sua palavra.
Quando a desgraça, passa a expressão, bate à porta, é importante que nós percebamos que não é Deus a castigar-nos. Pode ser. Eu costumo encaixar aquilo que nos acontece em três categorias. A oposição do diabo, o diabo a querer fazer-nos mal. O colher aquilo que semeamos, por exemplo, conduzi, depois de ter bebido e tive um acidente, porque é que Deus enviou isto à minha vida? É óbvio, estás a colher o que semeaste. E por vezes, aquelas questões mais difíceis, uma criança que nasce com uma deficiência, de um cancro que surge na vida de um crente ou de um descrente. Irmãos, vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado. É natural que estas coisas aconteçam. Não culpemos a Deus e não nos ponhamos a adivinhar porque é que isto acontece. Imaginem o desgosto que há cerca de 25 anos os meus sogros passaram. Quando o Simão, perceberam que o Simão estava doente, tinha uma doença grave e que na altura não havia os meios para tratar dele que há hoje. Imaginem que era para além daquele desgosto que eles estavam a passar, batia à sua porta um casal de crentes e dizia: irmãos, vamos conversar. Vamos falar sobre o pecado que vocês têm na vossa vida e que Deus agora vos está a castigar por causa do vosso pecado. Imaginem como ficava destroçado este casal, novo na fé ainda. Serão crentes há 3, 4 anos, talvez. Como ficariam? Já não era mau o suficiente o terem de passar por um filho com um tumor no cérebro, ainda tinham de levar, ainda por cima com esta. Isso eu chamo a oposição do diabo, que teria influenciado estas pessoas que, não conhecendo a vontade de Deus na sua plenitude, e vinham supostamente consolar este casal. Isto é gravíssimo. Não aconteceu, graças a Deus, mas se calhar não faltou quem se pusesse a adivinhar. E esta mensagem é importante que nós a percebamos. E se não ficar mais nada hoje, que fique ao menos isto, que nós estamos abençoados com todas as bênçãos espirituais e Deus não nos castiga hoje, fisicamente, por causa do nosso pecado. Mas que isto também não nos leva agora, Deus não me vai castigar pelo meu pecado, deixa-me viver à vontade. Não. Um crente maduro, uma pessoa adulta, não vai pensar: eu estou salvo, Ele não me vai castigar, por isso deixa-me fazer o que me apetece. Não. Se o pai deixa a sua casa entregue a um filho adulto, claro, se deixar entregue a um filho de 16 anos e dizer: posso fazer o que quiseres que eu só venho para a semana, se calhar faz ali uma festa e destrói a casa toda. Mas se for uma pessoa adulta, se o meu pai disser: olha, podes ir aqui para a minha casa, estás à vontade, podes usar a casa como quiseres, eu vou usar a casa de uma forma correta, de uma forma sábia, de uma forma adulta. E nós, que somos crentes, salvos pela graça de Deus, o que é que vamos fazer? O que? Eu posso fazer o que eu quiser? Deus não me castiga, é mesmo assim? Então eu vou querer viver para lhe agradar. Vou querer viver de uma forma que mostre a minha gratidão para com Ele. Um crente imaturo, um crente não espiritual, tem carta branca para fazer o que quiser. Mas nós, que somos crentes maduros, não devemos agir assim. Irmãos, vamos ficar por aqui, que fique esta mensagem de que não acreditemos nessa, que eu considero uma mentira, de que o mal que surge das nossas vidas é consequência do nosso pecado, é consequência, sim, de vivemos no mundo amaldiçoado pelo pecado, de consequência do diabo querer fazer-nos mal, uma consequência de colhermos aquilo que semeamos. E continuemos nesta senda, querendo Deus, de buscar a sua vontade e depois de saber que há coisas em que nós sabemos, e comecemos por aí, depois de conhecer a vontade de Deus, assumamos e façamos-la, cumprámo-la nas nossas vidas. Vamos ficar por aqui e vamos então terminar esta parte com a oração.
Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra, que é tão bela, tão sábia, tão cheia de ensinamento para nós. Nós queremos agradecer pelo que podemos considerar, por aquelas coisas que tu já nos deixas bem claro na tua palavra, que são a tua vontade. Ajuda-nos e dá-nos o desejo de cumpri-las nas nossas vidas e ajuda-nos a buscar na tua palavra o entendimento, a sabedoria espiritual, para que saibamos como nos conduzir neste mundo de uma forma sóbria, justa e pia. Guarda-nos depois no resto deste dia, nos nossos afazeres, agora a seguir na celebração da tua ceia. Ajuda-nos a lembrar, não só agora, mas todos os dias, o grande preço com o qual nós fomos comprados e a vivemos assim, não de uma forma leviana, da forma que nos apetece, mas de uma forma que de facto reflita a nossa gratidão para contigo. Nós te agradecemos, pois, tudo, no nome e nos méritos do nosso bendito Salvador, Senhor Jesus Cristo.